Moradores da cidade de São Paulo e de parte da região metropolitana amanhecem contabilizando os estragos e prejuízos causados por mais uma chuva muito forte ontem à tarde. Nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para quedas de árvores e uma pessoa morreu na cidade de Itupeva. E mais uma vez, ouvintes da Band News FM se queixam da falta de energia em algumas regiões. No meu caminho para cá, praticamente nenhum semáforo funcionava. Impressionante. Renan Suquevicius tem as últimas informações. Bom dia, Renan. Bom dia, Megali, ouvintes da Band News FM. Esse homem que morreu tinha 58 anos, foi atingido por uma árvore no momento em que saía do carro em Itupeva, perto de Jundiaí. Na capital, toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. O Parque do Ibirapuera, o principal da cidade, o mais importante, mais conhecido, foi fechado às 4 horas da tarde, depois que parte da marquise caiu, feriu 4 pessoas e o parque ainda não foi reaberto, está fechado. Esse grupo ferido foi levado para um hospital da região. Uma das vítimas teve fraturas na costela. Os bombeiros receberam quase 200 chamados para queda de árvores e o trabalho está sendo feito agora de retirar essas árvores, sobretudo da zona sul da capital. Choveu bastante também no ABC, sobretudo na cidade de Santo André. Foi a cidade do ABC, na região metropolitana, que registrou o maior volume de chuva. Em 2 ocorrências na cidade, equipes dos bombeiros tiveram de retirar motoristas que ficaram presos dentro de carros. No transporte público também houve impactos. A linha 7 Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, entre o centro da cidade e a cidade de Jundiaí, no interior, houve alagamento nessa linha e a operação foi paralisada em um trecho. Nesse momento a situação é normal. Parte do teto de uma estação da estação do aeroporto de Guarulhos, também de uma linha da CPTM, esse teto foi arrancado com a força do vento. No aeroporto de Congonhas, 6 voos foram cancelados e outros 14 foram alternados para outros terminais. A operação é normal agora. Outro drama é a falta de luz. Moradores da região metropolitana, ouvintes da Band News FM, relatam que há mais de 12 horas estão sem luz. A Enel disse agora há pouco, em nota enviada à reportagem da Band News FM, que já restabeleceu 70% da luz, mas não diz exatamente o número total, então não dá para saber quanto, né, 70% de quanto, a gente não sabe. Enel, Enel, e aquela nota, né, protocolar, que é a mesma nota de novembro, quando houve uma chuva muito forte, com ventos de mais de 100 km por hora, que impactou bastante na rede da Enel na região metropolitana de São Paulo. A companhia diz que reforçou, tem equipes trabalhando. A previsão de mais chuva para hoje, a temperatura máxima pode chegar aos 35 graus, com chance de chuva forte, e no fim de semana os temporais devem tomar conta de boa parte do estado de São Paulo, ou seja, tem mais chuva prevista. É bom que a Enel fique atenta, né? Falta de aviso não vai faltar. Mas não vai ser mesmo, viu? Porque a gente já tinha avisado da chuva de ontem, né? Agora, a Enel continua exatamente a mesma porcaria na prestação de serviço, né? Porque ontem os nossos ouvintes escreveram demais, agora cedo também. Neste momento, quando a gente fala desse assunto, os ouvintes também falam sobre falta de energia, mas mais do que isso, sobre a ausência de um canal de comunicação eficiente com a empresa. Não consegue uma resposta, mais uma vez. Tudo a mesma história, não consegue um prazo para o restabelecimento do serviço. Quando tem um prazo, esse serviço não é restabelecido. A pessoa tem dificuldade de se comunicar, dificuldade de ser atendida. É uma porcaria. Ela não atende as pessoas. Um serviço, olha, impressionante. Não bastasse a energia cair em tantos bairros. Foi restabelecida em 70%. Só não sabemos o total, né? 70% de muito é muito, 70% de nada é nada, mas enfim, a gente não sabe. Nem para isso a Enel serve, para passar pelo menos os números direitinho. E aí é brincadeira, né? As pessoas ficam indignadas e com toda razão, porque elas não têm o mínimo de respeito por parte da empresa. As pessoas não conseguem um canal de comunicação, não conseguem uma resposta. Não conseguem uma resposta, cara, é inacreditável. Eu estava ouvindo você e o Ivan um pouco mais cedo, falando sobre um desses casos aqui de ouvintes, e era exatamente sobre isso, a dificuldade de comunicação. Gente que teve a luz cortada ontem, perto de 3 horas da tarde. Os relatos dos ouvintes da Band News FM apontam para esse horário. Às 3 horas da tarde começou a faltar luz e a Enel foi dando prazos. 8 da noite, depois 10 horas da noite, e não aparecia, não restabelecia a energia. Então tem muita gente que está há mais de 12 horas sem luz. E a ironia nessa história é que a Enel recomenda às pessoas que estão há mais de 12 horas sem luz a buscar ajuda pelos canais digitais da empresa. E a marquise do Ibirapuera, hein? E a marquise do Ibirapuera, que cedeu e feriu 4 pessoas. Alguém consegue imaginar, numa cidade séria, de um país sério, um dos símbolos da cidade ficar interditado durante 5 anos? Pois é o que está acontecendo em São Paulo. Alguém consegue imaginar o Big Ben, o relógio do Big Ben sem funcionar durante 5 anos? Ou a Estátua da Liberdade sem receber visitantes em Nova York durante 5 anos? Ou a gente pode ir mais
para mais próximo aqui. Em Buenos Aires, fala um símbolo aí de Buenos Aires. O obelisco, não pode receber visitantes durante 5 anos. É o que está acontecendo em São Paulo. A Marquise, projetada por Oscar Niemeyer, que representa o Parque do Ibirapuera, que é a primeira coisa que a gente pensa quando lembra do Parque do Ibirapuera, inaugurada em 1954, uma obra maravilhosa, está completamente largada. Ela foi reformada em 2012, e aí, para espanto de todos nós, 5 anos depois, uma parte dela desabou, perto de um skatista, e as pessoas passaram a simplesmente evitar o local até que ele fosse realmente isolado, por causa de um laudo que apontava vários danos estruturais com elevado potencial de corrosão, apontando que a estrutura poderia colapsar a qualquer momento. Isso 6 anos depois de uma reforma que custou 15 milhões de reais. Aí a prefeitura, no ano seguinte, em 2019, assina um contrato de concessão do Parque do Ibirapuera para uma empresa privada e deixa de fora a Marquise. Simplesmente deixa de fora a estrutura que é um símbolo do Parque do Ibirapuera. Como aquilo é tombado, como tem uma questão histórica, seria muito complicado desenrolar, então vamos fazer o seguinte, vamos conceder aqui o Parque do Ibirapuera e sem nenhuma responsabilidade para a empresa que vai assumir o parque de tocar na Marquise. E a Marquise ficou. E ontem desabou mais uma vez. Daqui a pouco desaba e não tem mais como reconstruir. Agora a prefeitura voltou atrás. Está tentando encontrar meios para que a empresa assuma também a responsabilidade por essa estrutura. Só que o combinado não sai caro, né? E o combinado foi que a empresa não teria responsabilidade sobre ela. Olha que ópera de incompetência, Sheila. Uma reforma que 5 anos depois culmina num desabamento, aí depois uma interdição, e agora ninguém consegue desamarrar a estrutura da Marquise do Parque do Ibirapuera, que mais uma vez voltou a desabar, daqui a pouquinho vai colapsar inteirinha, e aí acabou a obra do Oscar Niemeyer, porque ninguém vai reconstruí-la novamente. Olha, estamos todos de parabéns, um show de incompetência e irresponsabilidade nessa cidade. Alguns ouvintes lembrando aqui as responsabilidades da prefeitura, você citou exatamente nesse caso da Marquise, mas também na ausência da poda de árvores e tal, e tudo isso é verdade. Eu só pontuei aqui para o ouvinte que, sim, a prefeitura tem a sua responsabilidade, quando tem essas árvores que crescem, a poda não é realizada e interfere na fiação aérea, mas quando você fala de atendimento mínimo aos clientes que estão tentando buscar empresa, de um prazo que não é cumprido do restabelecimento de serviço, você está falando da Enel. Essa Attenzione Pickpocket, que é essa que passa a mão na nossa energia. Impressionante, né? Diga aí, Renan. Não, só pra gente dar nome aos bois, a empresa, a Urbia, né, que é responsável pelo Parque do Ibirapuera, que administra o Parque do Ibirapuera e mas que fechou o parque. Mas não ficou com a concessão da Marquise, né? Não ficou com a concessão e que fechou o parque nessa manhã. E tem um outro ponto que na chuva de novembro, que teve esses ventos de mais de 100 km por hora, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que iria pedir o cancelamento do contrato da cidade de São Paulo com a Enel. Ele faria esse pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica. A reportagem da Band News FM questionou a prefeitura a esse respeito e disse que está aguardando um posicionamento. A prefeitura entrou com ação na justiça obrigando a Enel a apresentar um plano de contingência e um cronograma preventivo para o período de chuvas, que a justiça tinha decidido a favor da prefeitura de São Paulo no dia seguinte, mas a temporada de chuvas chegou e a Enel foi pega de surpresa.